Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Senta, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos aqui já conhecia o texto? Levante a mão quem já conhecia. A maioria dos irmãos, né? Uma palavra bem conhecida da igreja, né? Na época, irmãos, os costumes, eles eram bem diferentes dos dias de hoje. Então, principalmente, se tratando de Israel, que tinha as leis religiosas, os cerimoniais, toda essa parte aí que Israel sempre procurava observar, e muitas leis criadas, escritas ali no Antigo Testamento através de Moisés, visava a saúde do povo. Então, todo mundo sabe que a lepra é uma doença que ela é transmitida pelo contato. Então, se você tem contato com uma pessoa que tem lepra, tipo vestindo a mesma roupa da pessoa, sentando no mesmo lugar da pessoa, deitando na mesma cama da pessoa, usando, por exemplo, talher, copo, essas coisas que é de uso pessoal de cada um, todas estas ou todos esses usos e costumes acabam transmitindo a lepra. Então é uma doença altamente contagiante. E na época não tinha cura, né? Então a pessoa com lepra, se Deus não curasse, ela morria. Então não tinha possibilidade de escapar da lepra. Era uma doença terrível, como até é nos dias de hoje, né? Então era uma doença bem terrível. Nós temos no livro de Levítico, irmãos, o capítulo 13, um capítulo inteirinho que trata sobre a lepra. Talvez alguns irmãos não tenham lido esse capítulo 13 de Levítico, mas ali no capítulo 13 de Levítico, esse capítulo inteirinho, Moisés trata sobre a lepra. Quando chegamos ali no capítulo 13, versículo 45, eu já tenho falado aqui para os irmãos, toda pessoa com lepra, ela não poderia cobrir a cabeça. Então, boné, chapéu, turbante, lenço, nenhum tipo de cobertura na cabeça poderia ser usada por uma pessoa que era portadora da lepra. Todas as roupas do leproso, elas eram rasgadas. Literalmente, então a pessoa ela andava com as roupas rasgadas. E o leproso, ele tinha também que cobrir os seus lábios. Ele não podia andar com a boca tipo descoberta. Então ele tinha que ter uma cobertura, né? A própria mão, alguma coisa que cobrisse os lábios, porque os irmãos sabem que saliva e a boca, ela às vezes se torna um meio de contágio, dependendo da enfermidade. Nós saímos da pandemia, quem é que chegou a usar máscaras nos dias da pandemia? Ninguém gostava, mas era uma das formas de prevenção. Então, uma coisa que irritava, principalmente quem tinha óculos, quem usa óculos, geralmente embaçava, ficava com a vista toda ruim por causa da máscara, mas nós tivemos que nos submeter ao uso de máscara, né? Quem lembra dos nossos cultos aqui com máscara? Ficava ruim para orar, ruim para dar glória a Deus, né? E tal, bem complicado. Mas era uma forma de prevenção. Então o leproso também,
Lá em Levítico 13, versículo 45, diz que ele tinha que cobrir os seus lábios, né? E tinha mais um detalhe. Leproso, ele nunca podia se aproximar de uma pessoa sã. E quando uma pessoa que não tinha muita noção da doença que o outro tinha, quando ele via alguém se aproximando, ele tinha a obrigação de gritar a palavra imundo. Não se aproxime, estou imundo. Aí a pessoa escutava aquilo, já entendia que ele tinha ou era portador de uma doença contagiosa. E ainda no capítulo 13 de Levítico, versículo 46, a Bíblia diz que o leproso ele tinha que morar sozinho. Então, quando uma pessoa ficava com lepra, ela tinha que sair da sua casa, abandonar filho, esposa, pai, mãe, trabalho, igreja, vida religiosa, vida em comunidade, tudo aquilo de melhor que uma pessoa tem na vida dela, ela tinha que abandonar e ela tinha que viver sozinha. Não sei se você já esteve em hospital, existe lá no hospital uma areazinha chamada área de isolamento. Então essa área de isolamento, irmão, é uma área onde estão ali as pessoas que têm algum tipo de enfermidade, que tem perigo altamente contagiosa aquela doença, então elas ficam isoladas. Eu me lembro quando a minha filha teve meningite, eu tenho uma filha que ela teve meningite, e ela ficou no setor de isolamento. Então quando ela ficou 10 dias internada, né? E então 10 dias isolada, 10 dias internada, quando íamos visitar, tinha que vestir avental, colocar máscara, luva e tal, aquela coisa toda, devido ao perigo que ela oferecia de transmitir o vírus para as pessoas que estavam ao seu redor. Então, da mesma forma, o leproso, ele tinha que morar sozinho, ele tinha que andar com a boca coberta, tinha que andar com a cabeça descoberta, com as roupas rasgadas, e quando alguém se aproximava, ele tinha que gritar: não se aproxime porque eu sou imundo. Então aqui nessa passagem que nós lemos, Jesus encontrou 10 leprosos. E eles estavam juntos os 10. Por quê? Porque todos os 10 tinham o problema da lepra. Então aqui não tinha perigo de ninguém contaminar ninguém. Por quê? Porque todos estavam contaminados. Uma pessoa sã não estaria com eles. Haviam 10, os 10 eram portadores da lepra, os 10 estavam numa situação difícil, isolados da sociedade, abandonados por tudo e todos. E eu tenho lido em livros bons, irmãos, que uma forma de alimentar os leprosos na época era jogar comida de cima do muro lá embaixo. E eles iam lá catar grãos, juntar pedaços de carne, pedaços de pães, e saíam comendo aquela comida que era jogada pelos muros abaixo, porque muitos não chegavam nem perto, por causa do risco. Então esses 10 homens aqui, meus irmãos, eles estavam desesperados. Eles estavam num caminho sem volta, não havia volta para eles. O destino deles era fatalmente morrer leproso, meus irmãos. Mas de repente, em algum momento da vida deles, eles começaram a ouvir uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança que eles estavam ouvindo referia-se a um homem chamado Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança. Quando nós recebemos um diagnóstico, quando nós recebemos uma notícia ruim, quando nós nos confrontamos com problemas difíceis, qual é a nossa esperança? A nossa esperança também é Jesus. Talvez você chegou aqui nesta noite e você diga: pastor, a minha vida, só Deus. Amém? Deus vai trabalhar na sua vida segundo a tua fé e segundo o poder desse Deus, irmãos. Glória a Deus. Então, os 10, vendo que Jesus estava passando por ali, vieram e pararam a uma distância, conforme a lei determinava, e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Todos os 10 clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí Jesus diz a eles o seguinte: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Era assim que funcionava. Quando a pessoa desconfiava que estava com essa doença, ela ia para o sacerdote. O sacerdote examinava, olhava cabelo, pelos do corpo, barriga, axila, perna,
enfim, fazia um exame como se fosse um médico. E quando o sacerdote diagnosticava a lepra, ele dizia, olha, você está imundo, você está leproso, nem para casa volta mais, você tem que se isolar. Mas quando a pessoa se sentia curada, quem dava o diagnóstico da cura também era o sacerdote. Então o sacerdote ele tinha um papel muito importante nessa área. Ele é quem determinava se a pessoa realmente era portadora da lepra, e ele também é que diagnosticava quando a pessoa estava curada, e ela podia voltar ao convívio. Então, quando Jesus disse, vão e se mostrem aos sacerdotes, eles entenderam que alguma coisa Jesus ia fazer por eles. E de fato Jesus fez. Quando eles saem da presença de Jesus a caminho do sacerdote, eles constataram a cura deles. Um olhou para o outro e todos os sinais da lepra haviam desaparecido. E a lepra, meus irmãos, ela age principalmente em orelhas, nariz, boca, dedos. São as partes que a lepra começa a agir primeiro, são nessas partes. Literalmente, a pessoa apodrece viva. Tudo vai apodrecendo, vai caindo, cai nariz, cai orelha, e de repente um olha para o rosto do outro e diz, rapaz, você está curado. O outro olha, você também está curado. Todos os sintomas da lepra desapareceram. Mas aqui acontece uma coisa, irmãos, incrível, porque 9 deles não voltam. E um deles apenas é que voltou. Eles devem ter dialogado, né? Jesus curou a gente, vamos voltar lá, agradecer e tal, vamos dizer alguma coisa para ele a respeito da cura que ele nos deu. 9 desses homens que eram judeus não voltaram. Aquele que era samaritano, irmãos, ele voltou. E a Bíblia diz que ele voltou gritando, clamando em alta voz, dizendo glória a Deus. Deve ter sido algo muito bonito, Jesus lá com a multidão, e de repente lá no caminho vem um homem, mãos levantadas e gritando em voz alta, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aquele homem vem vindo e todo mundo começa a olhar para ele com certeza, porque o seu glória a Deus chama atenção. É igual aqui na igreja, irmãos. Muitas das vezes quando você dá um glória a Deus com alegria, alguém até olha para você. E essa pessoa, ela não entende como é que você tem tanto gás, como é que você tem tanta vibração, como é que você tem tanta energia para dar glória a Deus nesse volume, nesse tom que você dá. Só que essas pessoas não entendem que essa energia, essa vibração, é o resultado e a consequência das coisas boas que Deus está fazendo na nossa vida, meus irmãos. Quantos aqui têm essa vibração pelas obras maravilhosas que o Senhor está operando na sua vida? Levante a sua mão aqui. Isso, glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Isso, glorifica, exalta o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, meus irmãos. E aquele homem veio glorificando a Deus em voz alta. Quando chegou perto de Jesus, ele dobrou o joelho e se prostrou. Foi então que Jesus disse, eu não curei 10 leprosos? Todo mundo concordou, né? Sim, foram 10 os curados, né? E Jesus disse, cadê os 9? Homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite. Os 9 curados que não voltaram, faltou para eles um sentimento. Você sabe o nome desse sentimento? Gratidão. Esse sentimento, gratidão, irmãos, ele é um sentimento, irmãos, que muitas pessoas não têm. Bom, tem gente que não sabe agradecer por nada. Não sabe agradecer. E a gratidão, irmãos, os cientistas estavam fazendo um estudo e descobriram que a gratidão, ela libera 2 hormônios. Os irmãos sabem que nós temos vários hormônios no corpo, sim ou não? Eu acho que beira em torno de 60 tipos de hormônio, né? Insulina. Insulina é um hormônio. Quando o corpo para de produzir insulina, o que acontece? Diabetes.
Você não pode mais comer açúcar. As tuas veias ficam, com um problema, entope, as pernas começam a parar a circulação do sangue, as mãos começam a formigar, você começa a ter vários sintomas causados pela ausência da insulina. Insulina é um hormônio. Nós temos o hormônio do crescimento, pessoas que não crescem normalmente porque faltou o hormônio do crescimento, né? Nós temos a ocitocina, o hormônio do amor. Quando você está namorando, amando alguém, o teu corpo produz esse hormônio ocitocina, né? Nós temos vários tipos de hormônios, estrogênio. Alguns desses hormônios, por exemplo, testosterona, as pessoas compram na farmácia. O médico diz, olha, você está com pouca testosterona, você vai lá na farmácia, compra Dragias, comprimido e começa a tomar para repor. Porque esses hormônios acabam fazendo falta e prejudicam a saúde física nossa. E a gratidão, irmãos, ela libera ou aumenta a produção de 2 hormônios incríveis. Um é dopamina e o outro é serotonina. Esses 2 hormônios, eles são responsáveis pelo bem-estar e pela felicidade. Logo, uma pessoa agradecida, ela é muito mais feliz do que o ingrato. O ingrato, ele vive carrancudo, mal-humorado, não gosta de ninguém, não se dá com ninguém, tudo para ele é no grito, tudo para ele é no tapa, no empurrão. Por quê? Porque falta para ele a dopamina e a serotonina, que são hormônios que a produção aumenta à medida que você começa a expressar gratidão. Quando você começa a agradecer a Deus, agradecer aos teus pais, agradecer aos teus irmãos, agradecer aos teus colegas, quanto mais agradecido você é, mais você produz a dopamina e a serotonina. Agora, se você não agradece, meu irmão, aí vai para faixa preta, para faixa vermelha, vai para onde você quiser. Então, a gratidão é muito importante, irmãos. Jesus disse, cadê os 9? Ninguém voltou para agradecer? Ingratos. Quantas vezes Deus se queixou da ingratidão de Israel? A Bíblia Sagrada, nós temos inúmeras passagens onde Deus se queixa da ingratidão de Israel. E nós não somos diferentes de Israel. Porque muitas das vezes nós não somos agradecidos nem às pessoas que nos cercam, né? Por exemplo, você agradece a Deus pelo ar que você respira, pela comida que você come, pela família que você tem, pelo trabalho. Amanhã é segunda-feira, quando amanhecer o dia, tu tem um destino. Você tem? Não é verdade, meus irmãos? Isso é uma bênção, você ter onde trabalhar, você ter onde extrair o sustento da sua casa. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Terminou o expediente, você tem para onde voltar. Agradeça a Deus pela casa e pela família que te espera. Irmãos, o bem da verdade é que as pessoas reclamam muito. E o pior é que elas reclamam de barriga cheia. Isso que é o pecado. É igual Israel. Não faltava nada, mas viviam reclamando. E aquilo entristecia Deus, né? Os 9, eles devem ter pensado, bom, estou precisando de um banho, estou precisando trocar roupa, estou precisando ver o meu filho, ver minha esposa, estou precisando voltar para casa. Outra hora eu agradeço, e assim deixaram essa oportunidade passar de agradecer. Mas o samaritano, ele também tinha as mesmas necessidades. Também precisava de banho, também precisava trocar roupa, também precisava reencontrar a família, voltar à rotina que ele tinha antes da doença. Mas, para um pouquinho, dá tempo de voltar para agradecer, afinal de contas é tão rápido. Você pegar um celular, mandar uma mensagem, obrigado aí por ter lembrado de mim, não custa nada. Você acordar durante a manhã, agradecer o teu pai, a tua mãe, agradecer a tua família, agradecer a Deus pelas coisas que estão fazendo por você. Meu Deus, para um pouquinho e pensa quanta coisa boa as pessoas já fizeram pela gente. Irmãos, alguém aqui já teve acamado, doente? Levante a mão. Quem já recebeu comida na cama? Levante a mão.
Quem já recebeu medicamentos na cama? Não é bom ter pessoas assim que nos ajudem? Ah, foi a mamãe? Pois é, mas agradeça a tua mãe, né? A minha mulher, a minha filha teve meningite, ficou 10 dias internada. Minha mulher ficou os 10 dias no hospital do lado da filha. 10 dias, né? A minha filha Esther, ela pegou uma infecção tão terrível na garganta, que a garganta dela, irmão, ficou preta igual um pneu de automóvel. Coisa assustadora que o próprio médico chegou a desenganar. E ela ficou hospitalizada, fazendo um tratamento. O próprio médico não deu esperança. Aquilo parecia um câncer, uma coisa terrível. E a minha mulher do lado da cama no hospital, de dia e de noite. Né? Quando eram pequenas, está com febre, está do lado. Está precisando de um cuidado especial, vai lá e cuida. E assim todos os filhos receberam cuidados especiais do seu pai e da sua mãe. Muitos de nós vomitamos no colo e no peito da nossa mãe. Muitos de nós fizemos xixi no colo da mãe, na cama da mãe. Sujamos a nossa mãe, vomitamos. Quantos cuidados a gente recebeu para ver a gratidão de muitos filhos hoje? Rapaz, começa a crescer um pouquinho, já empina o nariz. Quer ver quando começa a namorar, né? Aí o pai e a mãe já não vale mais nada. Quem vale é o namorado. O namorado que amanhã ou depois vai meter o pé e mandar embora, te trocar por outra, muitas das vezes, tomara a Deus que não aconteça, mas em muitos casos acontece. E aí sabe onde é que você vai chorar? No ombro da tua mãe. Então não troque nenhum rapaz pela tua mãe, pelo teu pai. Esse cara que fala tantas palavras bonitas, olha, não sei se ele faria muita coisa por você. Mas o teu pai e a tua mãe é capaz de dar um rim se você precisar. É capaz até, coração só tem um, mas se dizer, olha, a tua filha precisa de um coração, pois é capaz de doar um único coração que tem para a filha. É óbvio que é proibido isso, mas o pai e a mãe faria. E às vezes o filho troca o amor do pai e da mãe por um safado, mentiroso, patife. E às vezes também rapazes trocam o amor do pai e da mãe por mulheres que não valem uma pitada de sal, meus irmãos. Que vai incomodar para o resto da vida. Mas isso é ingratidão. Ah, pastor, mas é minha namorada. Olha, eu entendo que se é tua namorada, tua mãe, teu pai também tem que gostar dela. Se o teu pai e a tua mãe não estão gostando, porque estão vendo alguma coisa que não está certo ali. Então começa a afinar esse ouvido aí, escutar o pai e a mãe, para depois você não se decepcionar, né, e se frustrar lá na frente. Mas o que nós precisamos, irmão, é ter mais gratidão a Deus. Isso nós precisamos. Houve um homem chamado Nabal. Quem lembra do Nabal? Ele era marido de quem? Abigail. Abigail, mulher prudente, inteligente. Nabal, irmão. O homem era filho de Belial, diz a Bíblia. Aí quando Nabal estava com o seu rebanho lá de ovelhas no pasto, estava tosqueando a bicharada, o exército de Davi estava lá, irmão. Era pão, era queijo, era vinho. Protegia o rebanho de Nabal. Tudo que os trabalhadores de Nabal precisaram, Davi proveu. Pão, vinho, passas, queijo, tudo. Protegeram com os homens que estavam lá, o exército de Davi. Quando Davi precisou de Nabal, Davi pegou 2 homens e disse, vai lá na casa de Nabal, fala para ele que eu estou precisando de uns pães, de um queijo, de alguma coisa para comer. Os homens bateram na porta da casa do Nabal e disse, Davi mandou nós aqui pedindo pão, alguma coisa para comer que o senhor tenha. Sabe qual foi a palavra de Nabal para os homens de Davi? Quem é Davi? Não conheço. E negou dar um pão para Davi. Olha que tipo de pessoa, meus irmãos. Sabe, às vezes você faz tudo por alguém. Você indica ele na empresa que você trabalha, você traz uma senha,
você traz lá uma indicação, você coloca ele dentro da mesma empresa, coloca ele lá no trabalho junto com você, você ensina, trabalha, e depois essa pessoa é a que fala mal de você pelas costas. Depois essa pessoa é que tenta pegar o teu lugar, tenta derrubar você para estar no seu lugar e ocupando a tua vaga. Meu Deus, irmãos, não sejamos desse tipo. Sejamos pessoas agradecidas, irmãos. Irmão, obrigado tem que existir na boca da gente, irmão. Muito obrigado, muito agradecido. Meu Deus, que bom que você me ajudou. Que bom que você telefonou, que bom que você se lembrou de mim. Oh, que bom te ver. Oh, irmão, seja agradecido. Porque senão você vai ser uma pessoa infeliz. Você vai ser uma pessoa que não vai ter, digamos assim, a tua vida ela não vai fluir como deveria fluir pela falta de gratidão. O salmista Davi, no Salmo de número 103, é muito lindo o Salmo de número 103, Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E aí Davi diz: pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E olha, irmão, Davi fez coisas que nunca deveria ter feito, né? Essa semana eu estava trabalhando e me veio no coração, né? Tem gente que gosta de falar mal do comportamento de alguém. Se você é uma dessas pessoas que gosta de falar mal do comportamento de alguém, fale mal do comportamento das pessoas da Bíblia. Fala mal do Abraão, que mentiu 2 vezes. Fala mal do Moisés, que matou um egípcio e escondeu para ninguém descobrir. Fala mal, meus irmãos, do Davi, que adulterou e ainda matou o marido da mulher. Fala mal deles. Fala mal de Pedro, que negou Jesus 3 vezes e depois ainda era judeu e vivia como um gentil. E quando os judeus chegavam, ele dissimulava. E Paulo disse: Pedro, tu está sendo hipócrita. Irmão, tem tanta gente errada na Bíblia para você falar mal. Escolha um deles e critica. Porque você não pode condenar uma pessoa por uma atitude. É como diz aquele hino, né? Quem aplaudiu Davi matar o gigante, não aplaudiria o restante da vida. Davi tem coisas na vida de Davi que foi feia, que Davi nunca deveria ter feito, mas ele fez. E existem coisas que a gente pratica que não tem volta. Não há como voltar, o tempo não recua, o tempo não volta. Uma vez feito o mal, está feito. Quando a pessoa pratica o mal e não tem mais o que fazer, só resta uma coisa: se arrepender e pedir a misericórdia. E se Deus perdoa, levanta e restaura, nós não temos o direito de apontar o dedo para quem quer que seja, meus irmãos. Nós temos que se alegrar com aquele que estava caído e que se levantou na presença de Deus. Mas às vezes o nosso comportamento é como o irmão mais velho do pródigo. Não aceitou a volta do irmão, porque ele tinha justiça própria, porque ele dizia: eu nunca errei, eu nunca abandonei o pai, eu nunca saí de casa, eu nunca fiz nada errado, eu nunca entristeci o coração de meu pai, eu sou um filho correto. Aí ele não aceitava o irmão que errou voltar, meus irmãos. E aí fez feio, fez pior do que o pródigo. O pai insistia para ele entrar e ele não queria entrar. Irmão, Deus é o dono da obra, Deus é o dono do mundo, Deus é o Senhor de nós todos, irmãos. Se Deus levantou o caído, glória a Deus. Por quê? Porque quando um pecador se arrepende, meus irmãos, a Bíblia diz que os céus celebram em festa na presença de Deus. A alegria diante do Senhor por um pecador que se arrepende. Irmãos, não é muito bom a pessoa ficar comentando a vida de quem quer que seja. A gente vê que muita gente destila raiva, destila ódio. Muita gente, irmãos, só sabe comentar, e o assunto, às vezes, preferido de algumas pessoas é: você viu, você ouviu, você está sabendo.
Meu irmão, vamos nos preocupar mais conosco. Irmãos, o salmista diz: a minha alma ferve, ou o meu coração ferve com palavras boas. Nós precisamos buscar mais a Deus, esquecer um pouco a vida dos irmãos, olhar mais para dentro de nós, amém, meus irmãos? Olha, ninguém é perfeito. Eu já falei isso aqui, tu imagine se o Davi viesse congregar com a gente. O que vocês acham, irmão? Vamos receber o irmão Davi que vai cantar os hinos da harpa. Se o Davi desse uma olhadinha para o lado das irmãs, alguém ia dizer: o cara está de olho naquela irmã. Porque lembra da Batseba, né? Isso aí tem um olho que é terrível. Imagine, irmão, nós ter Davi congregando junto. A maioria de nós não ia aceitar. A Batseba, ela tinha um avô dela, o Aitofel. O cara ficou com ódio de morte do Davi, que tentou destruir Davi a qualquer preço, mas não conseguiu, porque o arrependimento de Davi foi verdadeiro. E sabe o que aconteceu com o vô de Batseba? Ele teve que se enforcar. Imagine uma pessoa que não consegue perdoar o seu próximo. Ele não conseguiu liberar o perdão para Davi. Ele passou a ter um ódio de morte de Davi, porque o Davi seduziu a sua neta, o Davi pecou com a sua neta, e para Aitofel, a única coisa que restava para Davi era ser escrachado, morto, era ser esculachado, meus irmãos. Mas aí Davi vai na presença de Deus e se humilha. E Deus o recebe através da sua humilhação, meus irmãos. Aleluia! Oricalabachanda candarabachai. Deus perdoa Davi, Deus sustenta Davi através da sua presença, meus irmãos. E Aitofel nunca perdoou Davi, tanto que Aitofel abandonou Davi, se uniu a Absalão, que era filho de Davi. Sabe quem é que mandou o Absalão se deitar com a mulher do seu pai? O Aitofel. Olha só, ele disse: o Absalão faz o seguinte, você quer que Israel mesmo nunca mais se volte para Davi? Faz o seguinte: deita com a mulher do teu pai, pega as mulheres concubinas do teu pai, se deita com elas, faz isso. Aitofel, o vô de Batseba, deu esse conselho. Aí Absalão foi lá, armou uma tenda ao ar livre, entrou para dentro da tenda, trouxe todas as mulheres de Davi, menos algumas que haviam saído, mas as que ficaram em Jerusalém, e Absalão foi para a cama com as esposas de Davi, com as concubinas de Davi, mostrando para Israel que ele havia rompido definitivamente com seu pai. Aitofel, cheio de ódio de Davi, injetou no coração de Absalão mais ódio contra o pai. Irmão e irmã, cuidado para quem você está dando ouvido. Uma pessoa com o coração cheio de ódio, ele só aconselha para o ódio, para a mágoa. Não dê o teu ouvido para a pessoa que tem um coração carregado de mágoa e de ódio. Por quê? Porque daqui a pouco você estará igual a ela. Ouve a voz de Deus aqui nessa noite. Aí Absalão ficou ouvindo Aitofel, né? Deita com a mulher do teu pai, mostra para Israel que tu não quer mais reatar com o teu pai, faz isso. E o Absalão ouviu. Deitou com as mulheres do pai, todo Israel soube. Ficou feio para o Davi. Davi foi humilhado terrivelmente por causa do filho. Um preço que ele pagou. Mas Deus já havia restaurado a Davi. O importante é que Deus já havia trabalhado no coração de Davi. Meu irmão, não fique julgando as pessoas pela tua visão que você tem. A nossa visão, às vezes, é muito pequena. Num galinheiro havia um galo e um franguinho. E o franguinho era filho daquele galo. E aquele franguinho, é uma história apenas, mas tem uma lição importante. Aquele franguinho olhando assim pelo galinheiro na tela, disse: papai, o mundo termina ali, papai. O galo deu uma risada e disse: suba aqui, meu filho. O galo subiu no poleiro, o pintinho subiu junto. Aí o galo apontou assim e disse: o mundo termina lá, ó. Porque era a visão dele. Cada um
diz que é segundo a sua visão. A nossa visão é muito pequena para você entender quem é que está salvo, quem é que está perdido, quem é que vai para o céu, quem é que não vai para o céu, quem é de Deus, quem não é de Deus. Irmão, deixa de querer ser juiz e te coloca como servo na presença de Deus, porque tem muita coisa na vida do irmão e da irmã que você não conhece. E que você não pode estar julgando as pessoas. Amém, meus irmãos? Né? É igual a irmã que eu falei aqui. Me chamou uma irmã lá na frente e falou, ela vai para o céu assim? Quem sou eu para dizer se vai ou não vai? Olha a saia justa que essa mulher me coloca. Rapaz, quem sou eu para dizer que vai ou não vai? Irmão, Deus me colocou como pregador, não como juiz, irmão. Bom, quem julga é o Senhor, quem julga é a palavra. Eu apenas prego e é Deus quem sabe quem vai e quem não vai, meus irmãos. É isso que nós temos que entender. Então, esse negócio de, não vai para o céu assim. Nós não sabemos quem é que vai e quem não vai. A gente prega. Agora, tem coisas que é só Deus. Né? E demais da conta, chamar uma pessoa na frente da igreja. O Davi Miranda fazia isso às vezes. Mas você não vai querer comparar o Davi Miranda com qualquerzinho daí. O Davi Miranda fazia coisas que ninguém consegue fazer. Então, se ele tinha essa autoridade, irmão, Deus deu para ele. Vai um cara que nem eu, querer fazer o que ele fazia. Não, meus, eu sei o meu lugar, eu sei até onde eu posso ir. Daí vem essas pessoazinhas, querem expor as pessoas, querem falar se vai ou não vai, se dão mal. Por quê? Porque nós não somos juiz de nada, meus irmãos. Nós apenas pregamos a Cristo, louvado seja Deus. Então é isso que a gente tem que falar, né? E pregar, meus irmãos. Então sejamos agradecidos, irmãos. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Quem já diga glória a Deus. Agradeça, né? Agradeça aos teus pais, agradeça a todos aqueles que estão sendo úteis para você de uma ou de outra maneira, aqueles que estão compartilhando alguma coisa boa com você. Tem tanta coisa que as pessoas compartilham com a gente, e é tão bom quando alguém lembra de compartilhar alguma coisa com a gente, né? Eu, sinceramente, irmãos, assim, eu não entendo como é que tem pessoas que tem uma educação tão ruim, que às vezes até para dar um bom dia a pessoa é negada. Né? Eu trabalho na rua e eu não sou aquela pessoa, digamos assim, irmão, rei da simpatia. Não sou, não penso que eu sou muito simpático, que não sou. Mas pelo menos um bom dia, quando chego na casa de alguém, eu dou, né? Bom dia. Alguns só olham assim, ó. Não respondem. Você sabia que muitas pessoas... Um dia eu cheguei para uma senhora de 80 anos. Acho que ela já caducava. Falei, bom dia. Dela, estava chovendo ainda. Ela falou assim, bom dia, cara de cutia. Virou as costas e saiu. Eu, meu Deus do céu, velhinha tentada, Jesus. Sério, lá no bairro América. Né? Não, brincando não foi, porque ela virou as costas e foi. Pensei, tá danadinha. Me deixou ali no vácuo. Mas, rapaz, tem gente que até para dar um bom dia é ruim, né? Obrigado. Você pode ver, uma das coisas mais difíceis que tem é a gente falar para quem a gente gosta que ama essa pessoa. Você pode ver, os namorados falam muito. Namorado, irmão, meu Deus do céu, eu te amo, princesa, eu te amo. Quando casa, acabou a princesa e acabou o te amo. Não todos, mas a maioria sim. Você pode ver que hoje tu é casado, tu tem filho, tem filha, tem neto, e dificilmente você consegue dizer eu te amo, às vezes para as pessoas da tua família. E isso é uma pena. Porque, irmão, quando você diz eu te amo para alguém, isso faz um bem. Sabe? Então, tenta ser essa pessoa assim mais espontânea. Né? Começa devagarinho, falando meio baixinho, depois tu vai indo, vai se acostumando e vai saindo. Se não consegue falar, manda pelo zap então. Né? Manda eu te amo pelo zap, mas
Tenta falar eu te amo. Fala eu te amo para os teus filhos. Como é importante uma criança, irmão, ouvir da boca do pai e da mãe, eu te amo, filho. Como é importante para uma criança, irmão, pegar o pai, pegar ela no colo, dar um beijo. Isso é coisa importante, irmão. Meu pai era um bêbado. Mas meu pai bêbado pegava eu numa perna e meu irmão na outra perna, e nós ficávamos no colo do velho. Ele bêbado, né? Cheirando nós. Olha a minha idade, eu lembro disso quando era criança. Então, são coisas que a gente não esquece. Mas agora você tem o teu filho, o filho chega, vai para lá chato. Vai para lá enjoado. Esse filho vai crescer pensando que ele é um chato. Ele vai ter dificuldade de fazer amizade. Ele vai ser complexado, vai achar que ninguém gosta dele. Vai ter trauma, vai sofrer bullying, vai ser uma pessoa que não vai se relacionar com ninguém. Por quê? Porque o relacionamento dentro de casa, que era para ser bom, foi terrível. Então, para de tomar essa atitude com os teus filhos. Criança não merece ouvir que é chato, que é enjoado, que é isso, que é burro. Não faça isso. Abraça o teu filho. Se você está vendo que ele não aprende muito bem, diga, vem cá meu filho, eu estou vendo que você está com dificuldade para entender, mas o pai te ama e o pai vai te ensinar de novo. Se você chama o teu filho de burro, as pessoas vão dar um óleo de capim para ele. Mas se você falar que o teu filho tem dificuldade para entender, para aprender, as pessoas são capazes de dar um livro para ele. Então, muitas coisas que os nossos filhos recebem é o reflexo daquilo que a gente fala deles. Ah, meu filho é um burro, meu filho não vale nada, meu filho não presta, meu filho puxou o pai, puxou a sogra. Não faça isso. Ame o teu filho, diga que ama esse filho, abrace, beija bastante. Eu tenho meus 2 netos ali, que são menores, que moram lá em casa, o Benjamin com o Otto. A Gabi já está maiorzinha, né? Mas mesmo assim eu beijo bastante ela. Hoje à tarde ainda ela estava com soninho, fui lá na cama, ela estava assim, eu falei, está com soninho? Falei, então dorme, filha, dei um beijinho e ela dormiu, né? Mas eu tenho o Otto e o Benjamin já está grandinho, às vezes eu estou lá na sala, o Benjamin chega lá como quem não quer nada e senta no sofá. Daí eu já penso, ele quer um abraço. Aí ele senta no sofá, só fico manjando, aí ele vem mais um pouquinho para perto de mim, vem mais um pouquinho e encosta em mim. Quando ele encosta em mim, eu abraço, beijo, ele fica todo relaxadão. O Otto abraça bastante. Eu chego em casa, Otto, um abraço pro vô. Ele vem correndo, abraça, beijo. Tem um abraço do vô, abraço da avó, beijo do vô, beijo da avó. Tem um abraço do pai, o abraço da mãe, o beijo dos pais. Vai crescer num ambiente bom. Vai crescer se sentindo amado. Vai crescer se sentindo querido. Vai crescer achando que a casa dele é o melhor lugar para estar. Agora, se você não abraça, não beija, não diz que ama, que gosta, irmão, não tem como você amar alguém em segredo. Compreende, irmãos? O amor não é para ser segredo, o amor é para ser vivido. Então abrace, beija, diga que ama, faça isso. Às vezes as pessoas dão um presente caro, mas não dão o essencial, que é um abraço e um beijo. A minha infância não teve presentes caros, mas teve tanto abraço. Irmão, eu com 40 anos, eu saía de casa e beijava minha mãe ainda. 40 anos. Eu com 40 anos, a minha mãe, eu beijava o pescoço dela, ela beijava o meu, ela me fazia cócega no meu pescoço, com 40 anos. Imagina. Agora você tem um filho que é uma gracinha, bonito, cheiroso, lindinho, lindinha, e tu não abraça, meu irmão? Abraça esse filho. Mostra para ele que ele tem um pai, uma mãe de verdade, alguém que ama ele de verdade. Ele vai sentir orgulho de ter você como pai e mãe. Amém? Deus abençoe. Bate as palmas para Jesus, meus irmãos.